Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, seu idealizador e seu fundador e presidente, em nome também do presidente de honra Jorge André e de todos os mentores que ao longo de 5 décadas trouxeram até aqui o ICEB. Nós, Jesus, sempre buscando o teu coração, a tua mensagem, os raios de tua inteligência, que rogamos agora faças verter por sobre nós, por sobre nossas próprias mentes, e raios de teu coração de radiação infinita, por sobre os nossos, ao te agradecermos, Mestre, pela bênção desta hora alta e nobre, porque é em teu nome, pelas bênçãos, pelos carinhos com que tu cercas as nossas existências, as nossas vidas, os nossos caminhos. Ao te agradecermos, ainda te rogamos, Mestre, continua a abençoar o ICEB, seus mentores e a todos nós, que em ambos os planos de existência buscamos servir a este objetivo, a este sonho de Deolindo, que é uma proposta do plano espiritual superior. Graças te damos, Mestre, rogando que tuas mãos agora abençoem o nosso querido Fabiano Pereira Nunes, que vai nos trazer o estudo neste instante, que tu também, Mestre, permitas que o manto de Maria nos acoberte a todos, particularmente todos os nossos irmãos em duríssimas provas e expiações no planeta que amorosamente diriges, rogando-te ainda bênçãos para os nossos anjos da guarda e para todos os mentores queridos que não nos abandonam, não deixam de nos atender em teu nome. Paz e luz a todos nós, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Como já adiantamos, é Fabiano Pereira Nunes que está conosco, ele é médico intensivista, participa do grupo de estudos espíritas Revival, é articulista da revista Cultura Espírita do ICEB, aqui nosso, que em breve, se Deus quiser, e todos os nossos esforços, voltaremos à sua periodicidade regular, e é também colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM e em todas as plataformas. Fabiano vem hoje nos trazer mais uma faceta do mestre que todos escolhemos seguir, Jesus, o modelo de inteligência socioemocional que se pode pretender, autopercepção e autorregulação. Fabiano Pereira Nunes, o ICEB agradece mais uma vez a sua presença aqui entre nós, muito nos alegra. E vamos começar? Nós somos todos ouvidos. Muito bom dia, queridos amigos e amigas da família Instituto de Cultura Espírita do Brasil. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grandes, de coração, poder colaborar com o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com a professora Nádia do Couto Vale, com esse trabalho que vem de heróis do movimento espírita, como o seu fundador, professor Deolindo Amorim, Jorge André e tantos outros. Não vou citar nominalmente, porque podemos cometer aqui a injustiça de esquecer algum nome. Infelizmente, a lista é extensa, né, Fabiano? Graças a Deus, a lista. Graças a Deus, né? E, sobretudo, para um tema que eu julgo bastante relevante, porque a inteligência, a educação socioemocional, ela, hoje em dia, é um fenômeno bastante conhecido. Meus filhos na escola, eles têm aula de educação socioemocional. Então, desde o início do século XX até agora, a trajetória do conhecimento, do estudo sobre os diferentes tipos de conhecimento, avançou muito, muito mesmo. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco dessa evolução na nossa modesta atuação no campo da assistência,
lidando diretamente com pessoas, mas também no campo da gestão de pessoas, da administração de pessoas, no campo da docência e numa atividade de gestão, também até mesmo numa gestão, numa seara militar. E essa questão, o que caracteriza um bom servidor, um bom líder, um bom gerente, um bom chefe, um bom administrador, correlacionando com habilidades e competências socioemocionais, se tornaram moda. Hoje, se nós procurarmos aqui na internet, o que não vai faltar é coaching. O nosso estudo hoje, de maneira nenhuma, pretende fazer algum tipo de coaching socioemocional, de maneira nenhuma. Apenas levantar reflexões, questionamentos. Por que, se a educação socioemocional hoje é tão conhecida, o efeito a gente ainda não pode observar na sociedade? Por exemplo, os livros de clínica médica apresentam como levantamento, até mesmo na página inicial dos capítulos de psiquiatria, de que a cada 4 consultas médicas, uma é tratando de problemas mentais. Ou seja, 25% dos problemas, e olha que nós estamos falando de hipertensão, diabetes, 25% das consultas estão relacionadas a problemas mentais, socioemocionais. Porque se as escolas têm no seu corpo de competências, de diretrizes, de metas, o desenvolvimento socioemocional das crianças, por que nós não encontramos uma agregação entre os alunos, entre si e os professores? Porque o bullying nunca foi tão fácil, tão grande, tão intenso. E as famílias? Porque as famílias estão tão divididas. Alguns podem atribuir isso à política, mas a política é um efeito. A ideologia sociopolítica é um efeito. A causa, ela é mais profunda. Então, essa facilidade para as famílias se dividirem, os grupos se dividirem, as casas espíritas se dividirem, é uma causa que precisa ser investigada. Então, hoje nós vamos trazer aqui uma modestíssima contribuição, no sentido de refletirmos sobre essas questões socioemocionais e como nós podemos ver em Jesus mais do que um modelo e guia. Modelo e guia se tornou uma palavra bastante entendida, conhecida. Até quem não é espírita está usando essa expressão. Jesus é o modelo e guia. Outro dia eu estava vendo um pastor se referindo a Jesus como modelo e guia. Eu falei, será que ele leu o Livro dos Espíritos? Ou será que de tanto nós falarmos isso, a sociedade já foi permeada desse conceito? Mas por que tantos de nós que seguimos o cristianismo temos nossas dificuldades no campo da integração social, no campo das emoções, do pensamento, né? Então, quando a gente não para refletir, os problemas eles vão seguindo sem solução. Deixa eu compartilhar aqui uma apresentação. Como preâmbulo, apenas quero lembrar que esses estudos acerca da inteligência de Jesus, da vida de Jesus, dos ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós já tivemos a oportunidade, a honra, o prazer de apresentar aqui no ICEB. Então, o estudo de hoje ele é uma continuação desses estudos que nós fizemos recentemente. Inclusive, alguns temas, como, por exemplo, autopercepção e autocontrole, foram publicados na revista Cultura Espírita. Nós tivemos a honra, mais uma vez, a satisfação de modestamente publicar reflexões a respeito do autocontrole e da autopercepção na nossa querida revista Cultura Espírita. E ela vai seguindo uma sequência de estudos tentando encadear um tema ao outro. Então, nós vimos as divergências e as compatibilidades, as convergências e as incompatibilidades entre as ciências históricas e a filosofia espírita, o Jesus que é trazido pelos historiadores, o Jesus na visão dos teólogos e o Jesus de Allan Kardec. No estudo passado próximo, já 6 meses, o tempo voou, né? 6 meses voaram. Essa roda do tempo está girando muito rápido. Nós trouxemos reflexões sobre o primeiro Natal e as leis morais. Como é possível observar na vida de Jesus, desde o seu nascimento,
a leitura das leis morais e como um ser humano precisa estar integrado às leis morais. O nascimento de uma criança como qualquer outra, um recém-nascido, portanto, precisando de calor, e o calor foi dado pelo corpo dos animais, como acontece em alguns, como tem na Casa dos Colonos, inclusive no sul do Brasil, né, aquelas casas de colonos, os animais ficavam embaixo e a residência em cima, para que o calor do corpo dos animais aquecesse a residência. E mesmo sendo Jesus o governador do planeta, precisou da natureza, mostrando que o homem precisa da natureza tanto quanto a natureza precisa do homem. Precisou do amparo do seu pai, que fez o seu parto, não existe outro, não tinha outra pessoa ali para fazer o parto. Então, filosoficamente, podemos dizer, não sei se historicamente foi assim, mas o ser humano precisa da sua família. Mesmo Jesus foi um bebê carente, necessitado, com fragilidade, que se não fosse os trapos o envolvendo, a assistência do seu pai, ele faleceria. E mais, os espíritos tiveram que pedir ajuda aos pastores para darem assistência àquele bebê recém-nascido. Como todo bebê, precisando de cuidado e proteção, mostrando que o ser humano não importa quem você é, não importa qual é a sua missão. O homem precisa de outro ser humano. É a lei de sociedade, tanto quanto a natureza, enfim. Nesse pequeno trecho, nós fizemos um rápido resgate do nosso estudo passado próximo, sempre buscando entender. Essa é uma grande questão. Quem é Jesus? Bom, para os teólogos, Jesus tem uma definição, para os historiadores outra definição. Por isso que eu coloquei, entre aspas, a palavra o Jesus, o conceito. E é esse nosso esforço, tentar garimpar nessas 32 em francês, 23 obras de Allan Kardec, o Jesus de Allan Kardec, que é um Jesus muito especial, é um Jesus bem diferente. Esse material, só para ilustrar aqui, está no portal do ICEB, www.portalisceb.org.br, aqui na playlist do própria Web TV Allan Kardec, mas também no portal ICEB 6331 existem alguns vídeos que estão lá e que também servem como material de estudo para aqueles que quiserem nos honrar com a audiência. Muito bem. Então, no finalzinho do século XX, essa era a pergunta que circulava em todos os grupos de gestão, nos MBAs, na academia, do que é feito um líder. O século XX foi o século onde o questionamento sobre as qualidades da liderança foram muito enfatizados, foram muito explorados, foram muito estudados. E essa questão do que é feito um líder, ela aparecia, vez por outra, nas revistas, nos periódicos científicos. Por exemplo, no periódico Harvard Business Review, que no Brasil era publicada pela revista HSM Management. E um autor bem famoso para nós agora, que é o Daniel Goleman, publicou essa pergunta: do que é feito um líder? E nessa revista ele traz alguns conceitos baseados nas suas pesquisas, nos seus estudos. O líder, ele deriva do inglês, líder, né, que quer dizer alguém que conduz, alguém que guia. To leader. A liderança nada mais é do que um processo de educação, porque educar também vem do latim, ex ducere, conduzir de fora, despertar aptidões do indivíduo, orientá-la segundo os padrões e ideais de determinada sociedade, aprimorando-lhe as faculdades, não só intelectuais, como físicas e morais. Esse pensamento, essa essência, já está nas obras ela já aparece nas obras dos baluartes da pedagogia, como o professor Pestalozzi e o professor Rivai, e é um conceito que ainda é muito moderno. Então, o líder, ele é um educador, inspirando e guiando grupos e pessoas. Pressupostos aqui do nosso estudo. Mais ou menos no ano de 2005, se não me falha a memória,
a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, ainda era UZERJ, FERJ, com muita satisfação, com muita honra, nos convidou para fazer um estudo sobre Jesus, o líder por excelência. Nem existia CERJ, ainda era UZERJ, FERJ. Jesus, o líder por excelência. E, naquela ocasião, quando a gente apresentou o estudo, eu pedi para mudar o título, porque Jesus ele não é um líder por excelência. Ele é o mais excelente líder da história. E com essas ferramentas da chamada inteligência emocional, inteligência socioemocional, e as ferramentas que Allan Kardec nos entrega, nós podemos começar a levantar o véu sobre essas impressionantes qualidades socioemocionais de Jesus que fazem com que ele seja o mais excelente líder da história. Um líder por excelência, nós temos vários líderes por excelência, em diversos campos, mas Jesus é o mais excelente líder da história. Parece a mesma coisa, mas não é. E o interessante é o seguinte, a outra questão que se segue, como é que é possível compreender a excelência da inteligência de Jesus? Como aquelas pessoas conseguiram sentir Jesus um grande líder? Vejam, a Galileia, especificamente a cidade de Nazaré, hoje se sabe muito bem pelas escavações arqueológicas, era um lugar muito pequeno, muito pobre, não caberiam mais de 400 pessoas, segundo as escavações arqueológicas. Ela não tinha uma passagem, que hoje a gente chamaria de rua. As cidades romanizadas e helenizadas tinham o que nós chamamos de ruas, tinham pavimentos para passarem as tropas, as legiões, passar o comércio. E a Nazaré não tinha nada disso. Era um aglomerado, era uma pequena vila, onde havia um compartilhamento de fogões, como se fosse hoje a gente chamaria de um fogão, que parece até um fogão de lenha, mas era feito em pedra. O trabalho de carpinteiro era em pedra calcária, não tinha madeira, árvore para derrubar e fazer coisas. Por isso que a tradução carpinteira, não no sentido atual de carpintaria, mas no sentido de artesão, de pedreiro, de construtor. O trabalho de Jesus, um trabalho muito árduo e muito penoso. Então, ali em Nazaré, como dizia o velho ditado, o que pode vir de bom de Nazaré? Nazaré não tinha nada, não tem um pedacinho de granito, não acharam um pedacinho de granito, uma letra num pedacinho de pedra para dizer, olha, que naquela cidade as pessoas sabiam ler, naquela cidade havia algum tipo de riqueza. Não havia riqueza, era uma cidade de pessoas pobres e analfabetas. Mas se reconheceu em Jesus uma imensa liderança. Alguns já dizem que é por causa dos fenômenos sobrenaturais. Será que é exatamente essa a visão que nós temos que entender para compreender a liderança de Jesus? É uma situação bem interessante, porque as pessoas, muitos não entendiam o que Jesus falava. O aramaico da região de Jesus era um aramaico muito específico, muito regional, né? Existiam outros tipos. O judeu já tinha abandonado o hebraico há muito tempo, não era a língua semítica da região. Havia uma proximidade com o hebraico, mas o aramaico ele era diferente, né? O professor Adin Saisalt ele diz o seguinte: o aramaico está e o hebraico estão para nós como o português e o espanhol. Português e espanhol são parecidos, mas são absolutamente diferentes, né? Eu sempre conto o caso aqui do meu amigo brasileiro que foi para a Argentina e falou: não, deixa que eu resolvo aqui, eu quero comprar essa camisa vermelha. Aí ela chega para a moça e fala assim: quero a camisa vermelha, a camisa vermelha, vermelha, vermelha. A moça ficou olhando, vermelho, vermelho, vermelho. Bom, vermelho não é vermelho, é rubro, tem outro, em espanhol é de outra maneira. Mas então, aramaico e hebraico não é a mesma coisa. E o aramaico da região de Jesus era falado diferente do aramaico de outras regiões. Então, muitos não conseguiam entender o que Jesus dizia. E outra coisa, alguns falavam o cananeu, o grego era a língua comercial, alguma coisa de grego pode ser que eles falassem, mas ainda tinha uma outra questão.
Jesus não ficava berrando, não tinha como ficar berrando. Mesmo que ele ficasse berrando, as pessoas não iam ouvir. Imagina uma plateia com 100 pessoas. É fácil ouvir o que a pessoa está, alguém, o professor está dizendo sem microfone? É bem difícil, né? Mas imagine milhares de pessoas, 5.000 como estão escritos no Novo Testamento. Veja bem, 5.000, eu sei que ninguém contou, isso é um número simbólico, que não fizeram o censo. Mas, de qualquer maneira, já representa uma enormidade de gente do sexo masculino, porque mulheres e crianças não são contabilizadas. E, e com muito esforço, nem com muito esforço, se conseguiria ouvir o que Jesus estava falando. Então, muitos não entendiam a língua, muitos não conseguiam ouvir nada do que Jesus estava dizendo, mas foram fortemente influenciados. Por quê? Allan Kardec, o Espiritismo, ele traz essa chave para esse entendimento. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, na célebre questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E aí, digamos, 9 entre 10 pessoas vão responder Jesus, mas essa resposta está incompleta. A resposta completa não é Jesus. A resposta completa é essa aqui. Aqui está no francês. Voyez Jésus. Vede Jesus. Isso muda totalmente a resposta. Por quê? Quando eu digo Jesus, Jesus qual? É um conceito. É o Jesus dos historiadores? É o Jesus dos teólogos? Aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e por isso ela não contém nenhum erro? É o Jesus dos filósofos? É o Jesus das denominações religiosas? É o Jesus da Umbanda? Oxalá? É o Jesus dos espíritas? Então, o Jesus é um conceito. Mas ver de Jesus não é um conceito. A inteligência de Jesus, os ensinos de Jesus, a sabedoria de Jesus, ela deve ser aprendida, apreendida, observando aquele homem em ação. Suas atitudes, não só a questão dos milagres, mas as mensagens que estão embutidas na vida daquele homem. Então, vejam, a gente trouxe algumas reflexões sobre o nascimento, a dependência do ser humano e da sua família, a dependência do ser humano do outro ser humano, da natureza, que é o caso dos animais. Nós temos na vida de Jesus uma outra demonstração de inteligência socioemocional espetacular, que é o seguinte: quantos anos Jesus deu para você na vida dele? Hã? Quantos anos? Segundo o que o Novo Testamento nos ensina, 3 anos. E para a família dele, quantos anos ele deu? Ora, Jesus não tinha 30 anos, tá? Por quê? Quando Jesus nasceu, ele estaria sob o governo de Herodes o Grande. Herodes o Grande, nos últimos anos da vida dele, ele estava muito doente. Então, ele desencarnou, ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, é possível que Jesus tivesse nascido em torno do ano 6, 7 antes de Cristo, que Herodes o Grande ainda estava com saúde. Então, Jesus não nasceu no ano 0, nasceu no ano 6, ao ano 9, vamos colocar aí no ano 7, antes de Cristo. Então, se ele já nasceu 7 anos antes do ano 0, a Páscoa, que cai na quinta, 15, Nissan, ou aconteceu no ano 30 ou aconteceu no ano 33. Digamos que tenha sido no ano 33. 33 mais 7 dá 40. Jesus era um jovem, tá? Para perto de mim, sim. Mas ele era um quarentão. Ele era um quarentão. E veja, essa lição é muito importante. Ele deu 35 anos, 35 a 37 anos para a família dele e 3 anos para nós. Não importa o tamanho da sua missão, não importa a sua tarefa no centro espírita, não importa quão grandiosa é a sua tarefa. Ninguém teve uma tarefa mais grandiosa que Jesus. A lição é: a família está em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar. O primeiro ministério de um pastor é a sua família, é a sua casa. O primeiro ministério, o primeiro centro espírita de um espírita é a sua casa. Não é o culto do evangelho, é o espiritismo inteiro que tem que entrar na sua casa. Né? Allan Kardec,
nós vamos encontrar na Revista Espírita a importância dos grupos espíritas familiares, desde da sessão conversas familiares de além do túmulo, ou seja, o que as famílias conseguiam produzir de comunicações no seio do seu grupo familiar, até todas as mensagens que eram obtidas, toda a produção que era obtida dentro dos núcleos familiares. O Espiritismo era uma tarefa dos grupos familiares, dentro das famílias. Jesus, quando manda 70, depois manda 72 para Galiléia, ele manda para onde esses 70 e 72? Para a casa das pessoas, para falar sobre o reino de Deus nas famílias, para as famílias. Ele não dá um roteiro, olha, falem isso, isso, isso. Fale o que vocês compreenderam do reino de Deus. Cada um vai falar da sua maneira, de 2 a 2. É uma mensagem que tem que começar dentro do grupo familiar. Então, vamos na aula de educação socioemocional, o pobre do professor ele vai ter que fazer uma mágica na sala de aula. E bota mágica nisso. Porque quem tem que receber a aula de educação socioemocional é só o aluno que está matriculado lá na escola. A família inteira precisa receber. Eu trabalhei com um grupo que tinha muita dificuldade em fazer as pessoas lavarem as mãos. Na área de saúde, tá? Lavarem as mãos antes dos procedimentos, antes de determinadas coisas. Difícil. E, assim, realmente você fica com a mão acabada, né? Porque tem que lavar antes do procedimento, depois do procedimento, lava-se demais a mão. Mas é assim que tem que ser mesmo. E a pessoa não se conseguia fazer isso. Então, a técnica foi trazer toda a família da pessoa para treinar a lavar as mãos. Para, no ambiente familiar, as pessoas ficarem imbuídas dessa necessidade de lavar as mãos. Obviamente, para a gente parece assim até uma coisa meio estranha, né? Mas é isso mesmo. 70% ou mais dos casos de infecção em ambiente hospitalar são resolvidos com lavagem das mãos, antes e depois dos procedimentos, antes e depois da manipulação de medicamentos, do que quer que seja. Agora, veja, essa resposta ela ainda tem um outro detalhezinho aqui, na tradução da editora Leon Denis. Jesus é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele era animado pelo Espírito Divino, e o ser mais puro de todos que apareceram na Terra. Agora, veja, Allan Kardec explica que é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, mas esse aspirar, quando a gente fala aspirar, parece assim, olha, você pode um dia conseguir, mas vai ser muito difícil, porque as palavras têm esse caráter polissêmico. Olha o que Allan Kardec, na verdade, escreveu. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Quem está duvidando aqui da tradução? Pretender, pretendre, que quer dizer pretender. Então, quando se diz que Jesus é o tipo da perfeição moral que a humanidade pode pretender na Terra, em francês, o sentido e significado é você pode conseguir imitar Jesus. E faz todo sentido, né? O que adianta você trazer Jesus à Terra para trazer exemplos que ninguém vai poder copiar? O que estávamos fazendo de errado? O que os grandes instrutores da humanidade estavam fazendo de errado, ou melhor dizendo, o que estava faltando a eles fazerem para fazer o ser humano melhorar, progredir moralmente? Essa é a questão. Olha, vocês repararam que Jesus era chamado, esperado, o Messias, como o Filho do Deus Altíssimo? E Jesus, isso aparece no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a palavra que Jesus usa mais de 80 vezes, quase todas da boca de Jesus, a palavra que aparece mais de 80 vezes para se referir a Jesus, não era o Filho do Deus Altíssimo, era o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem não veio para servir ou ser servido, mas não veio para ser servido,
mas para servir. Ele chamava a si mesmo Filho do Homem. Então, Allan Kardec, isso está lá em Obras Póstumas, ele faz uma reflexão sobre essa expressão Filho do Homem, e ele nos mostra que, quando Jesus empregava a si mesmo a expressão Filho do Homem, o que ele estava querendo dizer? Que ele pertencia à humanidade, que ele era um homem, que ele era um ser humano. Então, o modelo e guia de Jesus não é um modelo de divindade. Não, obviamente, a gente não vai conseguir imitar um espírito puro, mas ele veio ser um modelo e guia de humanidade. Como um ser humano precisa agir. O que é ser um ser humano? Como um ser humano precisa viver? Como ele pode viver num mundo primitivo, de expiações e provas, sendo feliz? Como conseguir a felicidade? Já. Mas e o tipo de felicidade que se pode obter? Esse pensamento filosófico, moral, ele permeia todas as obras de Allan Kardec. Lá em A Gênese, Allan Kardec chama a atenção que o que mostra ser divina a mensagem de Jesus e que mostra ser Jesus um homem divino não foram seus milagres, foi a transformação moral e social que os seus ensinos, a sua vida produziram. Esse é o verdadeiro milagre. E ele ali faz uma análise de toda a vida extremamente árdua, penosa, áspera, espinhosa que Jesus teve e a reação de Jesus diante de toda essa aspereza da vida. E é por isso que, apesar de ter tudo, absolutamente tudo contra si, desde a sua família até os seus seguidores, o que fazemos, não, mas os discípulos de Jesus, sim, ele recebeu, trabalhou com gente muito difícil, muito complicada. João, o irmão dele, eram chamados de filhos do trovão. Olha, você chamar de filho do trovão, nesse humor especial de Jesus, é porque você fala assim, pô, esse aí é o filho do trovão. Não vamos esperar que ele fosse coisinha. Pedro, Mateus, todos eles com ultra problemáticos. E foi nesse ambiente absolutamente adverso, inclusive do próprio sendo judeu, dentro do judaísmo, que a sua doutrina triunfou dentro do próprio paganismo e até hoje. Então, para nossas reflexões, o pressuposto é: Jesus é um modelo de ser humano que se pode me dar, um modelo de humanidade. Madre Teresa de Calcutá até dizia assim: um homem tão humano como Jesus só poderia ser divino. Veja, esse é o pensamento filosófico moral. A humanidade de Jesus é o que a gente precisa meditar, refletir, para sermos seres humanos como ele foi. A questão de progredir na ordem, na ordem moral dos espíritos, ótimo, mas dá para ser um pouquinho mais humano? Eu quero um mundo de regeneração, eu quero transformar toda a humanidade. Tá, vamos começar então falando bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, me desculpe e muito obrigado. Comece por aí, antes de querer transformar, achar que pode transformar o mundo, vou transformar a minha família, todo espírito. Comece falando bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor, me desculpe, com licença, e que tal falar eu te amo? Começamos sendo melhores seres humanos por aí. Ah, mas é um verniz? É um começo, é um processo de educação. E o objetivo é conhecer alguns instrumentos que o Espiritismo e a ciência nos oferecem para atingirmos esse padrão de ser humano, esse padrão de humanidade. Veja bem, vamos refletir aqui sobre a importância de tentar conhecer algumas ferramentas da ciência no que diz respeito à inteligência emocional, à inteligência social, com as luzes que o Espiritismo pode trazer. Que o Espiritismo pode trazer, não, perdão, que o Espiritismo nos traz. Essa passagem que, para os historiadores, seria uma perícope, era uma história isolada que foi inserida num grupo de documentos redacionais chamados Evangelho, onde, mas não importa, ela tem
uma importância filosófica, moral, gigantesca. Quando nós falamos moral, é moral barra espiritual, até porque no francês, na época Allan Kardec usava a palavra moral, é moral barra espiritual. Muitas vezes ele usa a palavra espírita, ou dos espíritos, ou espírito, para se referir a fenômenos do mundo espiritual. E para, quando, em termos de adjetivo, de espiritualidade, espiritual, até mesmo a palavra moral, tá? Então, essa passagem que todos conhecem, é onde uma mulher que foi pega em adultério, isso está na lei de Moisés, a pena para a mulher pega em adultério era o apedrejamento até a morte, e se a mulher fosse casada, o homem fosse casado, os dois eram apedrejados até a morte. Então, era só a mulher, se ela fosse solteira e o homem solteiro, perdão, se o homem fosse solteiro, se ambos fossem solteiros, só a mulher era apedrejada. Agora, se a mulher fosse casada, os dois eram apedrejados, o homem e a mulher. Isso está na lei mosaica, tá? Então, vejam, uma situação de enorme tensão, de gigantesca descarga de adrenalina. Vocês pensam, a bastonada, havia uma lei específica dos escritos de Moisés sobre o apedrejamento, a morte por apedrejamento, a expulsão, a excomunhão. Mas, para a bastonada, o negócio era mais. As leis eram bem flexíveis, tá? Bater era assim meio liberado, né? Não havia um rigor, acho que por tudo se poderia bater. Mas então, entendemos que nessa situação, ela já deveria ter recebido as bastonadas, apanhar com a vara. Por isso que Paulo até numa das cartas fala, eu vou ter que estar aí com vocês usando a vara, é com a vara ou é com o amor que eu vou para vocês? Então essa vara, o castigo pela vara era uma das penalidades, uma das penas por quebrar os estatutos e as leis do Antigo Testamento, da Torá. Então, uma situação muito grave, onde todos estavam muito tensos, estressados, na iminência do apedrejamento. E aí, eles chegam para Jesus. Bom, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei, ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? E o que Jesus disse? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra? Não foi essa a primeira resposta de Jesus. Ou o primeiro ensino, se você quiser. A primeira coisa que Jesus fez foi se abaixar e escrever. A questão do que ele escreveu é motivo de discussão teológica, histórica, etc, etc. Nós aqui não vamos entrar em discussões nem teológicas, nem históricas, somente morais. A primeira coisa que Jesus fez foi se abaixar e escrever. Ali está a lição, a grande lição. Dessa lição, as outras podem ser partidas. O que Jesus está nos respondendo, nos ensinando? A acalmar antes de tomar qualquer decisão, antes de dar qualquer resposta. Ele já não sabia a resposta? Ele estava careca de saber. Ele poderia dar a resposta de bate-pronto ali. Poderia dar até uma resposta até pior, melhor. Melhor assim, no sentido de deixar aquele pessoal sem ação. Mas ele não fez isso. Ele se abaixou e começou a escrever. Olha, quando você está diante de um perigo, seja um cachorro, um assalto, ou alguma coisa, há uma descarga de adrenalina e cortisol. Passado o perigo, uns 2 a 3 minutos depois, a suprarrenal para descarregar o cortisol, a adrenalina e a norepinefrina também vão baixar, e a pessoa começa a entrar o sistema nervoso parasimpático, o vago. Aí a frequência do coração vai baixar, a pessoa vai respirar mais calmamente. Então, antes de qualquer coisa, essa lição é para todos nós. Nós poderíamos encerrar aqui o estudo. Para todos nós é essa lição. Para antes de dar uma resposta. Pense antes de dar uma resposta. Respire, medite, escreva, faça um desenho. Não dê respostas enquanto a adrenalina estiver circulando. Se Jesus tivesse respondido enquanto todo mundo estava na descarga
de adrenalina, o cérebro não está querendo nada com a sabedoria. A adrenalina faz o indivíduo ou fugir ou lutar. O sangue vai todo para o músculo e para o sistema cardiorrespiratório. Claro, você tem que enfrentar o seu inimigo ou fugir do seu inimigo, do seu predador, do perigo. Então, o cérebro não tem que filosofar em nada. O cérebro tem que ficar sem sangue, porque quem tem prioridade é o músculo, o coração, o pulmão, o sistema respiratório, o sistema vascular. Eles são a prioridade. Deixa entrar o sistema nervoso parasimpático. Deixa o nervo vago atuar. A adrenalina parar de circular. A frequência cardíaca voltar ao normal. Determinadas situações difíceis precisam de um outro dia para dar uma resposta. Um tempo para você dormir. Você pode estar cansado. Aquele dia pode ter sido estressante. Aquele dia pode ter sido difícil. Você já está irritado. É preciso ter uma noite de sono. É preciso ter a prece para se recompor. Conversar com seu anjo guardião no momento da emancipação da alma no sono. No dia seguinte, começar com uma prece. Deixar as ideias e aí você dá a sua resposta. Então, parar e pensar antes de responder, antes de reagir, já é esgotamento do tema de hoje. Poderíamos esgotar o tema de hoje por essa lição. Se todos nós treinar, isso é um treinamento. Em vez de responder, aí a gente fala assim, nossa, a gente consegue responder rápido. Mas, gente, às vezes responder rápido não quer dizer, você pode ter respondido bonito, com eloquência e vencido a discussão. Mas o objetivo não é vencer a discussão, é viver bem, é viver melhor, é ficar saudável, é ficar feliz. Então, desse ponto de partida, Jesus não estava nervoso, a gente sabe disso. Por quê? Por que a gente sabe que Jesus não estava nervoso? Porque para já tomar essa iniciativa, é preciso a pessoa já ser calma, não é ser calma. Senão ele responderia. Como em outras situações, onde não se precisava baixar a adrenalina, ele respondeu rapidamente. Porque não havia necessidade de dar um tempo para si mesmo, de fazer aquela multidão ali dar uma acalmada. E aí sim veio a segunda resposta. A segunda resposta é, olha, aquele que estiver sem pecado, esse atire a primeira pedra. Então fala assim, não, tudo bem, vamos atirar a pedra. Mas o que é pecado no judaísmo? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, os 5 livros chamados livros mosaicos, gente, não podia fazer nada, qualquer coisa que você fizesse. E Jesus ainda piora a situação, porque ele diz assim, se você olhar para uma mulher cobiçando-a, você já cometeu adultério no seu pensamento. Então ele era um educador de pensamento, não adianta fingir que é bonzinho, ficar ali, eu não faço nada disso. É no seu pensamento que precisa acontecer o processo educativo, senão não funcionou. Foi só o superego te aprisionando, uma convenção social. Se soltar aquela convenção social, a pessoa vai cometer o erro. Então ele fala, olha, no pensamento. Se você no pensamento está cometendo atos errados, você pode não ter efetuado por medo da punição, da repressão. Então Jesus ele traz essa seguinte processo de educação. Em vez de colocar um policial tomando conta de cada pessoa, ou tomando conta de um grupo de pessoas, policial no sentido filosófico, ele coloca o policial dentro da cabeça de cada um. Aí lascou. Ele não te larga mais, o policial fica ali, ó, dentro da sua cabeça. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Olha, gente, eu evito até de ler esse item, sabe? Porque ele me faz ficar com vergonha. Porque Allan Kardec ele vai falando, olha só, quando uma causa, não conseguimos encontrar na vida presente a explicação para um determinado sofrimento, podemos buscar na vida passada, na existência passada, em existências passadas. Pode ser. Mas vamos ver na existência presente o que nos causa aflição e o que nos causa sofrimento. Fazendo uma análise da minha própria vida, eu vou dizer o seguinte, sabe o que sobrou para a vida pregressa? 0!
Todos os meus sofrimentos são causados na vida presente. Não sobrou nada para a vida passada, não consigo botar a culpa em nada que eu fiz na vida passada. Lendo frase por frase, os livros de Allan Kardec têm que ser lidos frase por frase, pensando, refletindo, garimpando esse ouro. Lendo frase por frase, nós veremos que não sobra nada para a vida presente. Tudo que a gente sofrer na vida atual é por nossa própria falta de, olha aqui, ó, parar, pensar antes de falar, antes de agir, antes de responder, antes de decidir. Pare e pensa. E aí, eu extraí esse trechinho aqui. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Não estaria em semelhante condição. Então, juntando o silêncio de Jesus naquela situação crítica e esse pensamento reflexivo de Allan Kardec, junta os dois. Podemos reconhecer que a culpa foi por não ter agido ou por ter agido errado e temos que parar antes de pensar. No fundo, a doutrina espírita, em tudo da sua moral, ela diz isso. Só diz isso. Pense 2, 3 vezes antes de falar, antes de agir, antes de reagir. Aqui é a definição sobre inteligência de O Livro dos Espíritos, já que nós vamos entrar agora no assunto específico da inteligência socioemocional, e em O Livro dos Espíritos, o conceito de inteligência é um conceito muito filosófico, mas também bastante científico. Inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres humanos, de seres orgânicos, ele nem fala de seres humanos, tá? De seres orgânicos, e que lhes dá com pensamento, a vontade de atuar, a consciência que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, quando o princípio inteligente, ele passa a se chamar espírito, quando ele adquire a consciência. Que consciência? Tem um filme do Kubrick, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, e aí tem ali um lago e um grupo de hominídeos, dois grupos de macacos, vamos dizer assim. Mas são primatas, né? São hominídeos. E aí brigando por aquele lago, aquele pedacinho de água, aquele pouquinho de água, numa vala lá com água. E aí um deles pega um osso e dá uma casquetada na cabeça do outro primata, lá, do outro hominídeo. E aí os outros fogem, aí ele olha para aquele osso, começa a bater, numa cena brutal, e joga o osso para o espaço. E no espaço o osso vira um laboratório espacial. O que ele está representando nesse filme? Exatamente isso que Allan Kardec está explicando. Em determinado momento, aquele primata do filme, ele pegou uma ferramenta e usou a ferramenta. E ele percebeu que ele não era a natureza, que ele poderia usar a natureza. E foi assim com os primatas, com os hominídeos. Os primeiros foram os australopitecos, sejam afarenses, africanos. Eles pegaram uma pedra e viram que com a pedra eles conseguiam cortar a carne. E por aí foi. Isso é uma outra história. Mas saber que não é a própria natureza e que pode usar a natureza como ferramenta é um despertar de consciência dos hominídeos. A partir daí, começa todo um processo bastante interessante, mas não é o assunto do nosso estudo, e o Kubrick ele faz esse salto, aprender a usar a ferramenta e o laboratório espacial. Então é isso, ele tem consciência, ele sabe que pode utilizar instrumentos. Em estudos com animais, por exemplo, para identificar qual é a espécie de cachorro mais inteligente, eles colocam problemas para o cachorro, para aquela raça, né? Espécie, eu falei errado, aquela raça resolver o problema,
E a capacidade de resolver determinados problemas é que vai fazendo um score de ponto para saber qual a raça é mais inteligente. É o Pinscher, é o Husky siberiano, é o pastor alemão. O pastor alemão está entre as raças de cães mais inteligentes, tá? Então é isso, a inteligência de um aspecto mais simples, didático, para que as crianças podem entender, é a capacidade de solucionar problemas, capacidade de resolver problemas. E o problema que a espécie humana adquiriu foi: eu não sou a natureza, eu posso usar a natureza e posso sobreviver e dominar a natureza. É, o famoso QI, quem indica, não, quociente de inteligência. Isso é um estudo muito antigo. Ele foi elaborado pelos psicólogos franceses Alfred Binet e Théodore Simon, lá no início do século XX. E, através de testes, se fazia uma escala de pontuação para determinar o grau de inteligência de uma determinadas pessoas. O que eles estavam querendo separar? As crianças que teriam mais dificuldades nas tarefas escolares e as que seriam bem-sucedidas. Depois isso passou a ser um exame para selecionar as crianças que poderiam entrar em determinadas escolas. Eu, nos meus 6 anos para 7 anos, quando eu fui trocar de escola, eu tive que fazer o teste de quociente de inteligência e uma pequena redação, 6 para 7 anos de idade. Porque naquela época as crianças com 6 anos de idade já estavam alfabetizadas, tá? Já estavam alfabetizadas e escreviam pequenos textos. Bom, só que isso foi usado ao extremo. Então, se selecionavam crianças pelo teste de QI para as escolas, né? Isso deu um problema muito sério. Por quê? O fato de ter um QI alto não significava sucesso escolar. Com licença, só um minutinho. Não representava sucesso escolar. Alguma coisa estava faltando. Lewis Terman, ele revisou esses testes do Binet e Simon em 1916. Eu não nasci em 1916, tá? Em 1937 e 1960, Terman e Mould, Mary, da Universidade de Stanford, publicaram suas revisões e aí continuaram a usar o teste de QI para selecionar crianças de uma escola para outra. Algumas escolas faziam isso. Atualmente, esse teste QI não é mais aceito pela maioria dos psicólogos. Pelos psicólogos, não. Mas algumas escolas fazem o teste de QI camuflado, a verdade seja dita. E, veja bem, a questão do teste de QI não selecionar a inteligência verdadeira, mais importante, ela é muito óbvia, né? Mas havia uma necessidade de tabular, de documentar, ter uma ferramenta prática, uma ferramenta pragmática. Nessa passagem narrada no Evangelho segundo Lucas, que é também célebre, e os filmes de Hollywood fazem mudam muito os conceitos sobre cristianismo, a influência dos filmes no pensamento coletivo a respeito do cristianismo é muito estudado pelos pesquisadores. No Brasil, sobretudo pelo professor André Leonardo Chevitareschi, que tem trabalhos publicados na universidade, trabalhos no exterior, livros na área de cristianismos primitivos, de cristianismos originários, e da influência do cinema no pensamento religioso, no pensamento teológico. Então, esse aqui é o filme do Jesus de Franco Zeffirelli. E aí aparece o quê? Jesus em pé e os doutores da lei sentados, ouvindo, né? Aprendendo com Jesus. Isso jamais pode ter acontecido. Não, jamais pode ter acontecido. Por quê? Os doutores da lei, as crianças não tinham essa colher de chá, não, vamos lá, vamos ouvir. Não existia isso. Os doutores da lei estudavam 30 anos do judaísmo, 40 anos de judaísmo, outros muito mais. O lugar do aluno é sempre sentado, o lugar do professor é sempre em pé. Às vezes, na nossa escola moderna, o professor está sentado e os alunos estão em pé tocando terror. Mas isso daí é a exceção, tá? Não pode ser a regra. O lugar do professor é em pé. Quando eu estudei numa escola, onde amigos do professor, colegas e amigos do professor
César Reis davam aula com o professor, saudoso professor Peniche, saudoso professor Mito Couto, que eram do Colégio Militar. E quando eles entravam em sala, a gente tinha que ficar em pé. Nós levantávamos para o professor sentar. E aí os professores que eram civis falavam, peraí, vocês estão levantando para os professores militares? Vão levantar para os civis também. Então, na minha escola, o professor entrava em sala de aula, nós levantávamos e só sentávamos quando o professor mandava a gente sentar. E veja, é o que está descrito na passagem de Lucas. E 3 dias depois, José e Maria acharam Jesus no templo. Em pé, não, sentado. Porque o aluno ele tem que ficar sentado. E ele estava aprendendo, estava ensinando os doutores da lei? Não, 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 não. Ele estava respondendo. E o que era admirável? A inteligência de suas respostas. Desde pequeno, mostrando que, às vezes, algumas perguntas precisam de uma resposta para fazer pensar, para fazer refletir, para tirar a pessoa daquele movimento automático de entrou, decorei, entrou, decorei, entrou, decorei. Não, peraí. Eu até esqueci o slide hoje, de Claude Bernard. Aquilo que nós julgamos já saber é justamente o que nos impede de aprender. Aquilo que nós julgamos já saber é que faz a gente ficar impermeável ao novo conhecimento. Então, essa técnica de fazer a pessoa pensar, refletir, através de responder uma pergunta com outra pergunta, mas veja, não é para enrolar o professor, é para mostrar que pode se refletir, repensar uma determinada questão que já parecia estar enraizada. Então, e vejam, Jesus, ele, como a gente conversou, ele deu 35 anos para a família dele. Ele só foi chamado de mestre de acordo com o Novo Testamento, né? De acordo com o que podemos depreender do Novo Testamento, depois de seus 35 anos de idade. E hoje a gente vê o garoto de 18 anos, está na faculdade, já quer ser chamado de mestre. É o mestre. Que mestre, gente? Jesus só depois de 35 aceitou ser chamado de mestre. Como é que todo mundo agora é mestre? Não, mestre não no sentido acadêmico da palavra, não é isso que estou me referindo. Mestre no sentido de guru, no bom sentido. Mestre no sentido daquele que é o verdadeiro revelador, é o que transmite o conhecimento. Não me refiro à graduação, à formação acadêmica, de mestrado, doutorado. Mas Jesus só aceitou ser chamado de rabi depois, segundo o Novo Testamento, depois quando já estava mais velho. Como é que qualquer um pode querer colocar o título de rabi, de instrutor, e querer ter seguidores? Só agora na moderna internet, onde no YouTube nós temos os seguidores, os influenciadores. Em 1920, surgem os trabalhos de Thorndike, a professora Nádia já fez referências a eles, inclusive, né? A Thorndike é logo no início do século XX. Ele já chama atenção para outro tipo de inteligência, inteligência social, que é uma habilidade de entender e lidar com homens e mulheres, meninos e meninas, agindo sabiamente na condução das relações humanas. Então, ele já identifica uma inteligência que não era a inteligência avaliada pelo score de pontos do QI, mas por essa habilidade de se relacionar. Já na década de 80, os trabalhos publicados pela Universidade de Harvard, de Howard Gardner, ele descreveu nesses trabalhos 8 tipos de inteligência. Uma inteligência física. Para quem diz assim, mas como assim inteligência física? Basta observar o Pelé. A inteligência o pessoal que estudou a capacidade do Pelé disse o seguinte, que um bom jogador de futebol, normalmente, ele, quando está com a bola no pé, ele consegue pensar 1 ou 2 jogadas. Um grande jogador, umas 3 jogadas. Pelé conseguia 5 jogadas, ele tinha um repertório de 5 ou mais jogadas e tinha uma constituição física que fazia com que ele tivesse uma arrancada mais rápida, uma explosão muscular maior, uma velocidade maior. Então, é uma inteligência física. Agora eu não vou conseguir lembrar o nome desse nadador, que é o Albatroz, é chamado Albatroz. Ele ganhou, sei lá, umas 15 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Vamos ver se depois me vem a memória. É o Phelps. Hã? É o Phelps.
É o Phelps, exatamente, é o Phelps. Fizeram um estudo dele, a mitocôndria dele usava oxigênio melhor do que a mitocôndria dos outros. Ele conseguia produzir menos ácido lático, por consequência, se pressupõe que ela tinha uma melhor exploração do ciclo oxidativo, do ciclo de fosforilação, o ciclo de Krebs. Ela conseguia aproveitar melhor a glicose e o oxigênio, por isso ela produzia menos ácido lático. Então, olha, isso é covardia. Você tem um motor melhor que o meu motor. A fornalha que dá energia, a usina nuclear que dá energia para a célula é a mitocôndria. O homem tem a mitocôndria melhor do que os outros, então era uma covardia. Além dele ter uma flexibilidade maior das articulações, e o homem era grande para chuchu. O pé dele era um pé de pato, né? O pé dele já era um pé de pato. Então, existe uma inteligência física. Uma inteligência que é musical, uma inteligência musical. Vejam, quando a gente vê músicas de Cartola, Cartola morava em comunidades, né? É famoso por ser um homem pobre, um homem de comunidade, etc. A música do Cartola, algumas músicas estão na segunda pessoa do plural. Peça para um aluno da universidade escrever uma poesia, uma redação na segunda pessoa do plural. Vamos ver se ele consegue. Pixinguinha. Na França existe quem falou foi um aluno da Universidade Sorbonne, aluno de música na França, falou que ele fez uma prova onde a prova era reproduzir a música de Pixinguinha, porque é considerada uma música muito difícil pela sua composição, pelo seu arranjo, etc. Então, é evidente. Veja, isso aqui não foi na década de 80. Fugindo aquela cárcere do consciente inteligência, mostrando que existem outras inteligências, visual, interpessoal, intrapessoal, naturalista, lógica, inteligência linguística. Essas pessoas que têm dificuldades, a pessoa vai patinando em biologia, em vários assuntos, mas quando o assunto é em aprender línguas e falar línguas, uma facilidade gigantesca. Então, a inteligência ela passou a ser vista de forma muito mais ampla, inteligências, não apenas uma inteligência. Esse é o autor famoso, né? Ele começa publicando artigos, o Daniel Goleman, ele escrevia para a revista de New York Times e era professor da Universidade Harvard, da cadeira de Psicologia Clínica. E ele começou a fazer uma experiência, fazer entrevistas, uma pesquisa, com 100 grandes CEOs, grandes empresários, grandes líderes das principais empresas mundiais, Swissair, Coca-Cola, enfim, os grandes líderes dessas empresas. Camarada, desde na década de 80, para chegar a ser um CEO de uma empresa dessa, ainda não é para qualquer um, tá? Mas era muito mais difícil. E aí, o que ele viu? O que eles tinham em comum? Era formação acadêmica? Não. Era porque tinham formação, fizeram universidade? Não. Não era isso que eles tinham em comum. Muitos foram até alunos ruins. Não só não fizeram a formação superior, como na própria formação básica foram maus alunos. E o que eles tinham em comum, esses 100? Uma enorme capacidade de gerenciar as próprias emoções e os seus relacionamentos. E aí foram publicados os livros, né, os clássicos dele, Inteligência Emocional, Inteligência Social, depois Inteligência Social, Inteligência Socioemocional, Trabalho. E aí, é igual o Colombo, né? Quem faz a primeira viagem de circunnavegação, depois os outros vão atrás. E não faltam publicações. Tanto na área da psicologia, quanto na área da psicologia, da gestão, da administração. Você vai ter desde engenheiros de produção publicando sobre inteligência socioemocional, obviamente, não poderia faltar, os professores e os educadores. Eu tenho que chamar aqui a atenção para um autor brasileiro, um psiquiatra chamado Augusto Cury. Muita gente tem assim, um certo preconceito errado com o Dr. Augusto Cury. Veja, além dele ter uma quantidade colossal de publicações, e o mais importante, não basta você publicar em revistas internacionais. Essas publicações elas precisam ser
citadas. Então, ele tem um volume de citações e recitações, citações em outros periódicos, ou seja, a pessoa publica um livro e cita um determinado autor. Isso é bem raro para os pesquisadores brasileiros, infelizmente, até porque nós mesmos somos os primeiros a não valorizarmos os autores nacionais. Tem que estar escrito numa língua estrangeira para nós valorizarmos. Mas, além de uma grande produção, tem livro dele que se transformou em filme, inclusive, esses livros, ele tem além dos trabalhos acadêmicos, tem uma coleção de livros que são para o público geral, para o público geral ter acesso a esse tipo de pensamento. Ele já fala sobre essas inteligências emocionais, socioemocionais, ao mesmo tempo, na época mesmo dos trabalhos do Daniel Goleman. É como se fosse o precursor nacional. A gente valoriza muito pouco os autores nacionais. E, especificamente, eu tenho uma grande admiração por uma coisa. Ele é um dos poucos psiquiatras. Ele ministra aulas de mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, e ele tem a coragem não só de falar em congressos nacionais, em academia nacional, como internacional, falar sobre Jesus. Não no sentido teológico ou religioso, mas nessas questões socioemocionais. Então, essa coragem, essa audácia, já merece que eu preste a minha continência, porque é para poucos. Você está num grupo, por exemplo, Ciências das Religiões, e falar sobre Jesus é uma coisa. Agora, entrar no meio de gente, de pessoas como são céticas, são agnósticas. Para nós, o pensamento ele vem das conexões cerebrais, da interação entre os diversos hemisférios, das áreas psicossensoriais, das áreas psicossomestésicas. É isso que é o pensamento. E falar sobre Jesus nesse ambiente é realmente ser muito corajoso por si só, mas eu acho o trabalho acho que isso eu para achar, né? Mas eu colocaria aqui para os próximos slides algum livro representando, porque se o Daniel Goleman ele foi um precursor, um bandeirante, o doutor Augusto Cury também foi um bandeirante de língua brasileira, né? Língua portuguesa. A gente dá pouco valor ao que é escrito em português. Desculpa, mas aparentemente. Né? E vejam que interessante. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec chama a atenção para o princípio inteligente, onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Esse senso moral, esse sentido moral, que tem a ver com pensamento, tem a ver com a vontade, mas é um sentido moral específico. Mais tarde veio a ser chamado de inteligência espiritual. Mas quando você fala a palavra espiritual, muitas vezes tem muita. O nosso pensamento automaticamente já vai para religião, para a parte religiosa. Não é esse o sentido da filosofia espírita. No sentido da filosofia espírita seria um senso moral, sendo que em francês, morale e espirituale, como se fossem sinônimos. Mas é um sentido moral, porque mesmo sem religião, aquele direcionamento, aquela percepção por um sentido inexplicável, porque justamente extraconsciência física, ele existe, e ele é um dos atributos do espírito. Por exemplo, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 160 anos. Obrigado, parabéns ao movimento espírita, parabéns à filosofia espírita pelos 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Espírito de Verdade, Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado aos filósofos da humanidade. Obrigado por essa obra. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica que para entender o Espiritismo, você não precisa de uma inteligência convencional. Porque crianças mal saídas da infância conseguem ter sutilezas, nuances tão delicadas que uma pessoa com uma inteligência mais notável não consegue ter. Por quê? Ela possui uma maturidade desse senso moral. Senso moral todos os espíritos possuem, é um atributo do espírito.
como a inteligência é um atributo do espírito. Então, nós aprendemos no Espiritismo que a inteligência e o espírito são tão ligados que pode-se dizer, o espírito, a inteligência é o espírito, mas não são a mesma coisa. A inteligência é atributo do espírito, não é o espírito. É um dos atributos do espírito, a inteligência. Como o senso moral é um dos atributos do espírito. Embora seja também um tipo de inteligência, ele está separando da inteligência mais conhecida, mais convencional. Então, hoje, se trabalha com a possibilidade de vários tipos de inteligência. E aí, vamos aqui tentar desvendar como podemos aprender. Vai ser a aula de educação socioemocional. Meus filhos na escola têm educação socioemocional. Essa vai ser o nosso Allan Kardec e Jesus vão nos dar a aula de inteligência socioemocional. Por quê? Embora a vida de Jesus tenha sido especialmente dura, áspera, penosa, arenosa, espinhosa, da vida ele só teve dificuldades, nenhuma facilidade, justamente para que nós não disséssemos assim, em tal situação, Jesus teve tal facilidade. Queria ver ele no meu calo aqui, passando por essa situação que eu estou. Ele teve tal facilidade. E se ele estivesse no meu lugar, será que ele também não reagiria como eu? Não. Ninguém pode falar isso. Qualquer situação difícil que nós enfrentemos na nossa vida física, nós vamos poder dizer, Jesus passou por situação pior, bem pior. Mas, apesar disso tudo, a vida de Jesus se observa que ele viveu com uma tremenda alegria, usufruindo o prazer de viver, não obstante essas pelejas árduas da vida. Claro que nós sabemos, conforme está em O Livro dos Espíritos, que os espíritos puros, eles gozam de uma felicidade inalterável. Essa expressão em francês. A característica dos espíritos puros é que nada abala a felicidade deles. Então, podemos entender do ponto de vista espiritual porque nada abalava a felicidade de Jesus, porque ele era um espírito puro. É como aquele homem, eu aqui estou olhando só as coisas no meu plano. Agora, se eu subir numa montanha, eu já vou ver bem mais. E se eu subir no helicóptero, vou ver muito mais. E se eu olhar de satélite, vou ver muito mais longe. Então, os espíritos da primeira ordem, eles enxergam muito mais longe. Muito mais longe. Então, por que ele vai perder, vai abalar a felicidade dele, se ele já está vendo tudo que vai acontecer na sua pré-ciência, a teoria da pré-ciência? Mas não é essa a questão. O homem Jesus, a gente, o ser humano que foi Jesus, naquelas diversas situações, ele vai reagindo com essa incrível alegria. Essa inteligência socioemocional, ela é um conjunto de habilidades ou competências, aptidões ou competências. Do ponto de vista didático, elas estão interrelacionadas, tá? Mas do ponto de vista didático, pode se separar em competência pessoal e competência social. A competência pessoal é como a pessoa lida com as próprias emoções. E a competência social é como ela lida com os relacionamentos. Veja, a gente chama de socioemocional, mas o melhor seria dizer emocio-social. Fica feio, né? É mais bonito dizer socioemocional. Mas primeiro é preciso lidar com as próprias emoções e aplicar em relação aos relacionamentos. Vamos lembrar da mulher que foi pega em adultério. Não que Jesus precisasse lidar com as próprias emoções, mas ensinou como lidar com as próximas emoções. Segura, acalma, espera. Pode deixar que você mesmo seu corpo vai se acalmar. Recorra à prece para ajudar e depois você age, depois você reage. Mas eu já xinguei no meu pensamento. Tá, mas não fala o seu xingamento. Espera para falar, pensa antes de falar. Pense antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa. Essa é a sabedoria muito simples que Jesus ensina o tempo todo. Fala, olha, minha gente, vamos lá. Ele não falou minha gente, certo? Óbvio, né? Olha aqui, quando vocês forem construir uma casa, pelo amor de Deus, não constrói na areia.
Porque quando vierem as intempéries, a casa vai desmontar. Constrói na pedra, na rocha. E ela vai ser sólida, vão vir as tempestades, e ela não vai ruir. Em outras palavras, vocês não vão morrer. Claro que isso tem um sentido todo espiritual, todo moral, todo filosófico, é óbvio, mas está ensinando a pessoa. Só é possível filosofar se você pensar, se você imaginar, se você sonhar, se você conseguir criar historinhas na sua cabeça. Não existe nenhuma realização no mundo físico que antes não passou pelo mundo do pensamento, pelo mundo da mente, dos filósofos do período clássico. Tem que estar construído no mundo do pensamento antes de acontecer no mundo material. Por isso, histórias tão interessantes, algumas repetidas do próprio judaísmo, mas a maneira de interpretar e colocá-las é que era diferente, mas essas histórias já estão na tradição rabínica. Então, vamos libertar a mente? Vamos. Como? Constrói um pensamento, constrói uma ideia, constrói uma historinha, um símbolo, vai alimentando, porque isso serve para o mal, mas serve para o bem também. Então, ele vai construindo e aprendendo a sonhar, aprendendo a imaginar, aprendendo a pensar, ele consegue agir melhor. Né? Então, olha, antes quando você estiver arando a terra, que não era com o cavalo puxando, é a pessoa segurando um troço pesadão, fazendo força no chão, você precisa ficar concentrado, porque se errar, ele sai da trajeto ali do arado, ali da terra que você precisava. Jesus não fala isso, mas se cair no seu pé, você vai quebrar, pode até perder o pé. Eu não deixo o troço. A charrua cair no seu pé, não olha para trás. Ó, fulano, aqui, o que você quer? Tenha concentração, tenha foco. Termina a sua tarefa, depois você olha para trás e vê o que está acontecendo. São aulas de socioemocional. Essa competência pessoal, então temos as competências pessoais, como se gerencia, reconhece e lida com os próprios sentimentos, e como na competência social, nas habilidades sociais, como se lida com os relacionamentos. O assunto de hoje, autopercepção, autorregulação, dentro da competência pessoal, que seria emocional. A própria autopercepção, nós modestamente escrevemos um artigo sobre autopercepção na revista Cultura Espírita, é a capacidade de perceber e compreender o próprio estado de espírito, em perceber as suas próprias emoções, em perceber os seus próprios impulsos. E mais, qual é o efeito desses impulsos nas outras pessoas? A palavra é meio óbvia, né? Autopercepção. Mas perceber o quê? Perceber o seu próprio sentimento. É um treinamento, realmente. A pessoa fala, pô, eu não estou legal. Ela não fala comigo hoje porque eu não estou legal. Acordei com a pá virada. É uma forma de autopercepção, de reconhecer os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. Saber que isso vai influenciar nas outras pessoas, que isso tem um efeito nas outras pessoas. Nada mais é do que um processo de observar o que está sentindo e qual o efeito nas outras pessoas. Ah, mas o melhor, o certo é você chegar e mesmo com tudo errado, você ser positivo e leve. Gente, mas aí é um assunto de coaching. Aqui não é coaching e muito menos psicologia, né? Até tem aspectos que a psicologia pode concordar, mas nós estamos falando de moral e sentimentos, pensamentos, né? E eu adoro psiquiatria, adoro, 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 adoro. Na próxima encarnação serei psiquiatra. Vocês sabiam que existe um transtorno psiquiátrico chamado transtorno do caráter? Não tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que a pessoa fica repetindo impulsos. Existe um transtorno chamado transtorno do caráter, onde a pessoa tem uma compulsão em ser mau caráter. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Isso é um outro assunto. Tem uma certa correlação, mas é outro assunto. Dentro da autopercepção, vejam, três itens, três temas dentro dessa autopercepção. Percepção emocional.
Ele chama de percepção emocional o ato de tentar reconhecer o que está sentindo, reconhecer as próprias emoções. Porque todas as emoções têm efeitos. E em Jesus nós vamos ver como era incrível a maneira que Jesus tinha cuidado com o efeito nos seus discípulos das suas emoções. Falar, quer dizer que Jesus se irritava? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, a palavra... o que a gente vai entender de Jesus? O que ele está dizendo, não é isso? Então, às vezes, uma palavra ela não está revestida de uma carga de paixão, mas ela tem um efeito emocional, como é o caso quando Pedro diz a Jesus, olha aqui, não, você não vai ser morto, não. Nós não vamos deixar que isso aconteça. E aí, o que ele fala para Pedro? Para trás de mim, opositor. Porque você não sabe, isso é escândalo. Você não sabe o que são os desígnios de Deus. Do ponto de vista teológico, ele estaria falando com quem? Com o diabo, com o espírito. Mas Satanás quer dizer o diabolos quer dizer o inimigo, o opositor. Ele está dizendo, isso não é a favor da minha missão. Se eu vou passar algum tempo, vou ficar nas cidades, automaticamente eu teria que ser condenado. Não há alternativa. Por isso que durante a vida de Jesus, Jesus passa pelas grandes cidades, romanizadas, helenizadas, mas ele não fica nelas. A atuação de Jesus é campesina, as famílias rurais, as famílias do campesinato. Quando ele passa pela cidade romanizada, ele não fica lá. A primeira vez que Jesus fica hospedado numa cidade romanizada, ele é preso e executado. Ele é preso e executado. Então, aquilo ali deixaria qualquer equipe arrasada. Mas qual é a estratégia? A estratégia você precisa ser duro com alguém? Então, antes, passa uma camadinha de açúcar. Seja duro. E termina com uma outra camada de açúcar. Porque quando você precisa ser duro com um problema, é importante ser suave com a pessoa. O que acontece é que nós invertemos. A gente esquece a bola e vai na canela do jogador. Você tem que ir duro na bola. Tem que tirar a bola do pé dele, mas sem fazer falta. Não pode ir na canela do adversário. E às vezes a bola é a última coisa que importa, começa a briga em campo. Então, se nós temos que ser duro com uma questão, duro com uma pessoa, dura com um funcionário, dura com alguém da equipe, quanto mais duro temos que ser com o problema, sejamos com o problema e não com a pessoa. Com a pessoa a gente tem que ser suave, gentil, bondoso. E quanto mais grave for o problema, quanto mais duro tivermos que ser com o problema, mais bondosos e suaves temos que ser com a pessoa. E não o inverso, como é muito do nosso sangue latino. O problema nos irrita, faz o sangue ferver, a gente não para no chão para escrever um pouquinho, para deixar as coisas acalmarem, e a gente vai firme na pessoa. E o problema nem é mais lembrado. É o chamado argumento ad hominem. Argumento ad hominem. Você vai na pessoa. O problema é a pessoa que fez o problema. Veja como Jesus está tratando o problema. Aquela ideia de uma luta armada para proteger Jesus, ela existia e era corrente. Porque era esperado que o Messias botasse para quebrar contra os invasores romanos. Então, aquela ideia era a ideia de alguns discípulos de que Jesus iria enfrentar o domínio romano. Essa ideia, que pode ter sido até a ideia que movimentou o pensamento de quem entregou aos inimigos, ela existia. E essa ideia foi combatida por Jesus. Para trás, Satanás. Isso não é coisa de Deus. Você não sabe quais são os desígnios de Deus. Isso são os desígnios da terra. O meu reino não é deste mundo. E aí, depois dessa catástrofe emocional para Pedro, embora ele não tenha sido duro com Pedro, ele exalta Pedro. Tu és Pedro, a pedra. Sobre ti edificarei minha comunidade, minha eclésia, minha igreja.
O que você ligar na terra, nós vamos ligar vai ser ligado no céu. Veja, quem tinha o poder de ligar no céu, ligando na terra? Eram os fariseus, os sacerdotes. Os fariseus, sacerdotes, eles tinham esse poder na tradição do judaísmo. O que eles ligassem na terra era ligado no céu. O que eles perdoassem na terra era perdoado no céu. O holocausto que eles produzissem nos animais na terra chegava a Deus e agradava a Deus, não, perdão, a Yahvé, e os erros eram perdoados. E Jesus diz: você também tem esse poder de ligar na terra, nessa tradição. Veja, estamos referindo a questões filosóficas, socioemocionais, tá? E morais, sem entrar em critérios de teologia nem de história. Repito, pode ser que alguém esteja entrando agora na live. Então, passou uma camada, foi duro com a questão e muito bondoso com Pedro. Muito bondoso com Pedro. Que é assim que nós temos que tentar agir, né? Autoavaliação precisa. Conhecer os próprios recursos, pontos fortes e limites. Veja, o ser humano, a gente tem muita dificuldade de lidar com a questão da humildade, da modéstia. Por que a gente confunde humildade com modéstia, né? Modéstia é ter recursos e não querer ostentar. São vitórias pessoais, são vitórias individuais. E ela não quer ostentar. E a humildade, o que é? A palavra humildade vem do humus, né? O humus é homem, é terra, mas não é qualquer terra, não. É a terra mais nutritiva. O humus, onde está a minhoca, é a terra que todo mundo quer comprar na loja, não é isso? O humus é a terra mais nutritiva. Ser humilde diante das pessoas é servir de alimento para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, para que o outro evolua e progrida. Que foi o que Jesus fez. Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Mas ele, o que ele fez? Ele se transformou em Filho do Homem. Para a gente olhando ali como um Filho do Homem tem que agir, um ser humano tem que agir, um dia possamos nos elevar ao patamar do Filho do Deus Altíssimo. Isso é que é a humildade. É servir de humus, de alimento para o outro poder crescer. A modéstia é não exibir, não ficar exibindo as possibilidades, os recursos, a riqueza, etc. Não ficar ostentando as conquistas individuais, que, na verdade, elas são vitórias que não interessam, depende, né? Muito bem. Então, conhecer os próprios recursos, pontos fortes e limites. Olha, não foi uma vez, nem duas vezes, e diversas seleções brasileiras tinham tudo para vencer. Uma determinada seleção, não vou entrar nos detalhes, uma determinada seleção feminina de vôlei, uma determinada seleção masculina de vôlei. Por exemplo, vou citar a nossa geração de prata olímpica. Pô, eu fui ao Maracanã vê-lo jogar. Gente, uma habilidade, uma beleza plástica. E outros também, né? Outros times maravilhosos, poderosos, atletas individuais que em competições menos importantes arrasavam, mas na hora H, não sei o que acontece com os brasileirinhos, que dão um branco, a gente chama de amarelô, mas é um fenômeno psíquico muito fácil de entender, e que na hora H o cara erra, ele escorrega e cai sentado. Fica anos nunca caindo sentado. Naquela hora H ele escorrega e cai sentado. O que acontece? De alguma maneira é necessário uma programação mental. Você se programar mentalmente. Atletas norte-americanos, eles não só treinam fisicamente, como treinam mentalmente. Eles mentalizam, visualizam, programam, sabe, as parábolas, as histórias que têm que primeiro acontecer no plano do pensamento, da imaginação. Eles fazem exercícios de visualização, de concentração focada na vitória. Por quê? Na hora que ele ouve o tiro do revólver para disparar a corrida, o apito, o sino,
A mente tem que estar limpa de tudo que atrapalha ela. E só uma coisa precisa passar pela mente: a programação de executar aquele movimento. Por isso que eles têm alto índice de sucesso. Porque sem o treinamento físico, gente, também não adianta nada, né? Eu posso fazer 10 mil programas, um mês inteiro de programação mental, pô, não vou conseguir fazer nada sem treinamento físico. Mas o treinamento mental faz parte do treinamento. A autoavaliação precisa conhecer os próprios recursos, os pontos fortes e os limites. Isso é uma autoavaliação precisa. E isso aqui aparece muito, do ponto de vista teológico, se explica como sendo Jesus é o Filho de Deus. Sim, eu também sou filho de Deus. Tá? Jesus é o Filho de Deus, então era a ação sobrenatural do Filho de Deus. Não, era o homem. E o que o homem estava dizendo? Conheça seus próprios recursos, seus pontos fortes, seus limites. Então, imagina uma pessoa que está ou com uma depressão, ou um grupo. Vamos reunir um grupo de 10 pessoas, uma sala, uma sala de estudo com 50 pessoas. Vão 50 psiquiatras. Esses 50 psiquiatras, alguns estão deprimidos, outros têm dependência química, outros estão pensando em suicídio, outros estão com compulsões, com diversos problemas de ordem psiquiátrica. E uma pessoa, e entra na sala uma pessoa e diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai ficar em trevas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Quem come desse pão jamais terá fome. Então, nós temos que encarar esse discurso como um discurso altamente caridoso, uma tremenda expressão de bondade, de generosidade e de caridade para com uma pessoa que está perdida. E quando às vezes pode ser uma coisa mais simples: perdido, confuso, desorientado. A pessoa, por exemplo, está fazendo um determinado curso, e aí ela está tendo aulas e ela não consegue entender. E aí ela começa a ver as coisas sendo ensinadas, e ela fala: vou desistir. Vou desistir porque eu não estou entendendo nada, eu estou perdido, é uma avalanche de conhecimento. E chega uma pessoa e diz assim: calma, eu sei isso aqui, eu vou te ensinar. Fica calmo, vem comigo, devagarzinho, eu vou te ensinar e você vai aprender. Você vai aprender porque eu sou como você. Eu fui tentando, me esforcei e consegui. Então você também vai conseguir, porque eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. As palavras de Jesus, a parte das questões teológicas, das questões espirituais, são palavras de um homem cheio de bondade, cheio de caridade, cheio de competência emocional, para de pegar a quem está confuso, cego, desorientado, nervoso, estressado, desanimado e dizer: calma, eu já fiz isso. Vem comigo que eu vou ensinar você a fazer. E como eu consigo, eu, homem Jesus, que nasci lá em Nazaré, vivi carregando pedra 10 quilômetros, porque entre a cidade de Nazaré e Séforis, que foi totalmente destruída e depois reembelezada ao estilo greco-romano, e ali foi justamente um período da juventude, infância de Jesus. Então, é justo supor que ele tenha trabalhado, como uma família de construtores, tenham trabalhado em Séforis, até porque ele usa uma palavra grega que é hipócrita, que não é do vocabulário dos judeus, mas era utilizada em Séforis. Poderia ser utilizada em Séforis. É uma hipótese, mas bem robusta. Então, eu carreguei pedras por 9 quilômetros, vou te ajudar. Tinha tudo de errado comigo, olha aqui como eu sou feliz. Então, calma. É um ato de gigantesca generosidade, de gigantesca caridade, de gigantesca habilidade socioemocional. Reconhecer o próprio recurso. O forte ajuda o fraco. E o fraco ele é mais forte que um outro. Então, o fraco ajuda o outro fraco. Esse é o sentido, o significado da caridade. Como a doutrina espírita nos ensina. Como ensinava Jesus.
Ainda dentro da autopercepção, muito relacionado à autoavaliação precisa, está a autoconfiança, a certeza do próprio valor e da própria capacidade. Aqui nós temos as imagens do filme sobre a chamada ressurreição de Lázaro, onde Jesus diz que Lázaro não morreu. Lázaro estava dormindo. Aí as pessoas, não, mas ele está morto. Não, mas está dormindo. Então, vamos para lá. Aquela família era a família, segundo o Novo Testamento, a família mais próxima da família de Jesus. Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. E quando ele chega, e ele, antes de ir para Betânia, ainda dá um tempo, ainda fica lá fazendo hora, maneira de dizer, tá, gente? Ele não vai direto para Betânia. E o povo fala assim, gente, como é que pode um negócio desse? São, carne e osso, unha e carne. E o mestre não vai lá, mas ele não morreu. Aquilo tudo acontecendo para que possa haver um testemunho. Veja, quando Jesus vai, eles ficam admirados com as lágrimas de Jesus. Ora, Jesus já tinha dito que ele não estava morto, que ele iria ressuscitar, entre aspas, e ele se emociona. Os espíritos puros, eles não sofrem, mas a alegria, a empatia, estar no lado da pessoa, faz ela se emocionar, né? Que negócio de dizer, homem não chora. Não chora na frente dos outros, mas escondido chora, tá? Então, a capacidade de Jesus, ele não estava sofrendo, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então, como é que você pode sofrer por algo que você já sabe que vai acontecer? É como um pai que sofre porque o bebê recém-nascido está cheio de gases. Eu estou chorando, meu filho está com gases. Não, você vai passar. Você faz a massagem, o gás sai, e depois ele vai, com 3 meses, ele vai parar de ter cólica. É assim mesmo, você não vai ficar chorando, sofrendo por causa disso. Então, a lição socioemocional é a lição não do descontrole, mas da empatia, de se colocar tanto no lugar da outra pessoa, você acaba meio que sentindo o que a outra pessoa também está sentindo. E é muito interessante o seguinte, que Lázaro, embora fosse também depois com Kardec fosse um dos espíritos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Lázaro ele vem trazendo mensagens sobre os instintos morais, os instintos biológicos, e Kardec fala, olha, de Lázaro recebemos as mais belas e excelentes ensinos, mas sobre os instintos, Lázaro está errado, ele está equivocado. E aí ele explica sobre os instintos morais, que é o senso moral, e os instintos biológicos, os instintos orgânicos, que são diferentes. Os instintos morais, eles são patrimônio do espírito, o ensino biológico não. Você pode diferenciar. Ele vai explicando o que é um instinto moral, um desenvolvimento do senso moral, e o que é um instinto orgânico. E depois Lázaro corrige, e a correção de Lázaro sobre a avaliação dos instintos está na nossa obra de 160 anos. A lei de amor, olha, no início o homem só tem instintos, depois ele vai se depurando, ele passa a ter sentimentos. E quando ele se depura mais, ele atinge o ponto alto desses sentimentos, que é o amor. E o clímax do amor é a caridade. Então, o pensamento de Lázaro evolui com a orientação de Allan Kardec. Isso é muito interessante, isso é uma parte, né? Autorregulação, capacidade. Então, nós vimos que existe uma capacidade. Então, para o próximo estudo, para aqueles que quiserem continuar essas modestas reflexões, olha, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a gentileza, agradeço a bondade da professora Nádia Couto, que permitiu que nós trouxéssemos essas singelíssimas observações. Recebam todos um grande abraço, um abraço muito forte, muito fraternal. Até a próxima oportunidade. Então, meu querido amigo, irmão, companheiro, o expositor do ICEB, com tanta alegria para todos nós aqui no ICEB e o ICEB em si, em ambos os planos de existência, agradece mais um estudo com toda a emoção que nos veio através
da sua exposição, como sempre, didática e preciosa e precisa para todos nós, falando de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso guia, o nosso modelo. Então, nesse momento, nós agradecemos muito a você, Fabiano Nunes, e existem aqui muito poucas participações, mas as pessoas estavam acompanhando. Então, a mãe da Isabelle e do Lucas nos cumprimentou, desejando bom dia. Eu não sei quem são Isabelle e Lucas, mas vamos, enfim, mandar um beijinho para eles. Marcelo Penteado, linda sexta a todos, grato pela oportunidade nesse aprendizado Paz em Cristo. E Ana Maria, bom dia. E nós todos dizemos a você, Fabiano, bom dia, obrigado. Aqui o ICEB está mais uma vez tão feliz de ouvir você. Então, nós, Jesus, reunidos em teu nome aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, rogando-te as bênçãos por sobre nosso querido companheiro, irmão e amigo Fabiano Pereira Nunes, porque nos trouxe estudo tão delicado, profundo e preciso sobre algumas das tuas excelsas qualidades e aptidões e virtudes. Ao te agradecermos, portanto, Jesus, a oportunidade deste estudo, ainda te rogamos, continues a nos abençoar em todos os nossos estudos, em todas as nossas ações no bem, aqui no ICEB e em toda parte. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.